Boa noite! Amanhã é a nossa aula, o nosso encontro, às 8 horas da noite. Mas eu estava revendo esse caso de uma colega de consultoria e eu vi alguns pontos interessantes que eu quero compartilhar aqui com vocês, né? Vamos lá. O paciente tem uma mordida profunda, a gente sabe que a mordida profunda ela tem um grau de complexidade maior para correção com os alinhadores ortodônticos, até na própria ortodontia fixa, né? Mas com os alinhadores ortodônticos a gente acaba tendo um grau de complexidade maior, porque também tem os outros motivos que a gente sabe, a dependência do paciente. Mas esse não é o ponto central aqui. O ponto central é que nós vamos avaliar juntos como esse movimento está acontecendo. Então vamos lá para a gente ver. Está tendo intrusão do arco superior e intrusão do arco inferior. Se for permitido, tudo bem, né? Se o paciente for permitido essa intrusão do arco superior, tudo bem. Torna o tratamento mais previsível porque eu vou compartilhar aí os movimentos, né? Um pouco de movimento no arco superior e um pouco de movimento no arco inferior. Tá? Então a gente, quando vai olhar somente o arco inferior, a gente observa aqui uma curva de espia acentuada, bem característico, né, da mordida profunda. E aí a gente vai ver o movimento, ele tem um outro agravante para o quadro, que é o apinhamento. Então a gente vai ter que corrigir esse apinhamento e vai ter que corrigir a curva de espia acentuada, né? E quando a gente olha esse movimento acontecendo, ele está acontecendo de modo simultâneo, né? E aí a gente precisa ter um norte, um referencial. Qual é o referencial que eu tenho para solicitar para o técnico um estagiamento, né? Então, ele já tem um ponto que é um agravante, que é esse apinhamento severo. E quando a gente vai ver a extensão dos movimentos que foram planejados para ele, para intrusão, para correção da mordida profunda, a gente vê que o 42, que é o dente que estava mais alto, né? Ele tem, aqui, ele tem 2,1 de intrusão. O 41, 3,2. Na verdade, é o 41 que é o dente mais alto. O 41, 3,2. O 31, 2,6. E o 32, 2,1. Ou seja, a gente tem mais de 3 dentes, 4 dentes intruindo mais que 2 milímetros. Isso aqui já é um sinal para mim, quando eu tenho entre canino a canino, 3 a 4 dentes intruindo mais que 2 milímetros. Aí é um sinal para a gente solicitar o estagiamento para o técnico. Então, quando a gente observa esse movimento, é um grau de complexidade muito alto que esse paciente tem. E aqui, na tabela, né, na aba de estágios, a gente consegue observar o movimento acontecendo simultaneamente, que acaba diminuindo ainda mais a previsibilidade do resultado do tratamento. E aí vamos ver agora, após a solicitação para o técnico do estagiamento. Então, o que a gente faz? A gente começa primeiro trabalhando ali essa correção das rotações. Então, houveram 2 estagiamentos aqui. Então, primeiro a gente vai corrigir o apinhamento. Depois que a gente corrigir o apinhamento, corrige o apinhamento. Depois que a gente corrige o apinhamento, aí sim a gente vai começar com a intrusão. E essa intrusão, ela precisa ser feita também de modo estagiado. Como estagiado? Primeiro os incisivos, depois os caninos. Primeiro os incisivos, volta os incisivos e volta os caninos. Incisivos e caninos. Você começa sempre pelos incisivos e pelos caninos? Não. Eu vou começar a depender de cada caso. Porque pode ser que às vezes o canino esteja numa posição mais alta que os incisivos. E aí eu vou começar pelos caninos para que ao longo do tratamento esteticamente fique melhor, né? Porque, por exemplo, no caso dele aqui, se ele já está, os incisivos estavam bem mais altos. Se eu começo já pelos caninos, ao longo dos primeiros alinhadores ali, a gente ia ter uma diferença muito maior, né? Um degrau muito maior, que esteticamente não ia ser interessante para o paciente. Então, nós começamos fazendo primeiro a correção do apinhamento e depois a intrusão. Observe, ainda tem outros pontos interessantes aqui para a gente ver nesse caso. Observe a sobrecorreção que foi feita da curva de Spee. E, é claro, uma projeção. O paciente permite projeção. E essa projeção ela é interessante para a gente melhorar o prognóstico, né? Melhorar, aumentar a previsibilidade do caso.
Porque quando a gente intrui projetando, a gente tem uma intrusão relativa ali. Isso é mais fácil de obter o resultado com os alinhadores ortodônticos, quando a gente tem essa projeção também, né? Então a gente tem aqui uma sobrecorreção da curva de SPI e uma outra sobrecorreção, mais uma sobrecorreção, né? O tratamento com alinhadores ele é sobre sobrecorreção, para que a gente aumente a previsibilidade do tratamento. A gente deixa pontos de contatos pesados nos dentes posteriores para que a gente consiga ter uma maior previsibilidade do resultado. Então, como vocês viram, tem alguns pontos interessantes, algumas dicas legais aqui nesse caso, e é isso que a gente vai ver amanhã. Dicas práticas para que você possa colocar em prática, né, nos seus casos. Esteja ao vivo para você tirar suas dúvidas. Eu te garanto que você não vai se arrepender. Até amanhã, 8 horas.